Graça e paz, igreja linda, glória a Deus. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Pastor Jadson, pastor Marcos, são amigos, né? Deus nos reserva, nos apresenta amigos, e a gente vive a caminhada do lado de gente que tem chamado, que tem história, que tem realmente propósito de Deus. Estamos aqui hoje, chegamos ontem, né? A gente estava ministrando em Caraguatatuba, subimos para Taubaté, esse lugar gostoso demais, a terra de vocês é muito gostosa. Eu estou aqui com a minha esposa, a apóstola Janaína, está ali quietinha. A Gabi, a esposa do pastor Lucas, né, eles são coordenadores de jovens lá da igreja. Eles vieram me acompanhar, passear também juntos. E, sem mais delongas, prometo não ir além daquilo que o Espírito Santo quer que a gente faça. A gente só tem que ser obediente. E a mensagem que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é escolhidos antes da fundação do mundo. A gente sabe que muitos de nós que estamos aqui, ao longo da nossa história, a gente é rotulado por alguns apelidos, pelo jeito delicado que algumas pessoas nos chamam, ou também por um jeito onde eles fazem, atualmente agora é chamado de bullying. Na nossa época acho que não tinha isso, né? Porque na nossa época cabeção era cabeção e está falando comigo, né? E a gente zoava naquela época, mas a gente entende a atualidade, esse tempo. Não façam bullying, tá? Mas a gente entende que também alguns apelidos eram carinhosos, né? Eu não sei como você chama a sua esposa, a minha esposa chama Janaína, mas eu chamo ela de Nina. Nina para mim é mais carinhoso, é mais curto, mais gostoso de falar. E é tão bom quando a gente até tem apelidos carinhosos. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Alguns apelidos são dados por características, outros por carinho, mas alguns também por fracassos que a gente teve, por situações de vergonha. E às vezes é tão difícil a gente conviver com esses rótulos que as pessoas falam da gente, falam de nós, né? Porque quando você ouve esse rótulo, você já diz: cara, eu já queria ter me esquecido disso. Mas a pessoa continua insistindo em me chamar. Na nossa juventude, a gente sabia que o apelido ia colar quando a pessoa ficava com raiva, né? E eu aprendi a não ter raiva. Eu já tive vários apelidos, nenhum deles colou, né? Desde cedo já procurei ser maduro para entender que eu não sou aquilo que eles estão falando, né? Eu entendi que o rótulo dessas pessoas, os apelidos que elas nos colocavam, eles não revelam a nossa identidade. Não revelam. Repete comigo: a minha identidade não nasceu no tempo, nasceu na eternidade. Sabe, quando nós falamos de eternidade, nós falamos de uma condição além do tempo. Na eternidade não tem tempo, porque aquilo que é eterno é eterno. Sabe, aquilo que Deus disse a seu respeito, a meu respeito, veio muito antes do que aquilo que o mundo tentou te rotular. Veio muito antes do que te falaram lá na infância, na sua adolescência. Veio muito antes do seu fracasso. Aquilo que o mundo tentou rotular você, veio bem depois do que aquilo que Deus já tinha dado por identidade para você. Antes de você respirar pela primeira vez, Deus já havia decidido que você seria quem você seria nele. Deus já havia te escolhido na eternidade. Sabe, antes do seu nome ser colocado num cartório, antes do seu pai ou sua mãe pensar no teu nome, o seu nome já estava registrado no coração de Deus. Muito antes desta terra existir, você já estava no coração de Deus. Sabe, o mundo nos ensina que identidade é algo que se constrói com o tempo. O mundo nos ensina que a nossa identidade se constrói pelas experiências, pelos erros, pelas conquistas ou fracassos. Mas o Evangelho revela algo muito mais profundo do que um conceito humano. É que a identidade, ela não é construída pela história, ela é revelada pela eternidade. Vamos ler comigo a carta aos Efésios, no capítulo 1,
do verso 3 ao 6. Efésios 1, 3 ao 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Deus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar esta mensagem com a sua igreja em Taubaté. Pai, que essa palavra traga cura, salvação, restauração. Pai amado, que a identidade dos céus seja formada em nós esta noite, em nome de Jesus, amém e amém. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta à igreja em Éfeso, ele começa dizendo nesta carta, no início dessa carta, no verso 3 que nós lemos, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu quero só fazer um parênteses aqui com você. Às vezes nós viemos para a igreja para buscar algo pessoal, uma bênção para a nossa casa, uma bênção para a nossa empresa, uma bênção para a nossa saúde. Nós falamos acerca de bênçãos físicas, palpáveis. Só que se nós entendemos que nós fomos eleitos nele, chamados por ele, formados por ele, antes de nós sermos carnais, nós somos seres espirituais. E não é a carne quem governa o espírito, mas é o espírito que governa a carne. Antes de você nascer, a palavra diz que você já foi abençoado em Deus com toda sorte de bênçãos espirituais. Meu amado, a carne tem que se render à bênção de Deus que está sobre o teu espírito. A tua boca é um decreto, mas é um decreto liberado da parte de Deus, porque esta terra é governada pelo céu. Quando nós entendemos o que o texto está dizendo aqui, muita coisa muda na nossa vida. Sabe, o texto continua dizendo que nós fomos feitos para sermos filhos adotados nele, por intermédio de Cristo. Quando a gente... Tem alguém que está grávido aqui? Que você saiba, de repente tem que você não sabe, né? Mamãe com um filho de 1 ano, 2 anos, tem? Não? Tem. Eu te garanto uma coisa. Quando estava na barriga, a criança não sabia, mas você já tinha deixado tudo pronto para quando ela chegasse. É ou não é verdade? E a gente planeja, a gente sonha, e a gente constrói conforme os nossos recursos. Agora imagine Deus. Há alguma carência no céu? Há alguma falta no céu? Quando Deus sonhou com você, Ele já havia liberado tudo o que você precisaria para viver o propósito dele nesta terra. Ele sonhou com você, com a tua história. No livro de Salmos diz que enquanto você estava sendo tecido no ventre da sua mãe, ele já havia escrito no livro dele os seus dias. Sabe, nós somos feitos com um propósito eterno. E Paulo, ele começa a endereçar essa carta a um povo gentio, fora da cultura judaica, dizendo a eles que, por mais que eles não estivessem dentro da filiação judaica, eles estavam dentro da filiação divina. Essa carta estava sendo endereçada para mim e para você. E quando Paulo ele escreve esse texto,
Eu li apenas até o verso 6, mas consegue projetar para mim o versículo? O pessoal da mídia consegue projetar? Quando Paulo escreve essa carta, coloca lá o verso 6, Efésios 1, 6. O texto diz assim, ó: para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. Coloca lá agora para mim o verso 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo. Coloca o verso 14. Quem é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Alguns teólogos dizem que esse texto, do verso 6 ao verso 14, Paulo compôs uma canção, Paulo compôs uma música, Paulo compôs uma inspiração. Quando Paulo teve a revelação de quem nós éramos, como nós havíamos sido abençoados, ele escreveu como se fosse de um suspiro só, de um momento só, esse texto em adoração. Esse texto que nós lemos faria parte da primeira estrofe dessa canção. Todas as 3 estrofes terminam para o louvor da sua glória. Meu amado, o Senhor pensou em você antes da fundação do mundo com um propósito, para que você vivesse uma vida honrada, digna, justa, feliz, que glorificasse o nome dEle para o louvor da sua glória. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Sim! Meu prazer é te louvar, Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Parecia que Paulo estava adorando quando ele estava escrevendo a teu respeito. Parecia que o Senhor havia revelado que a gente viveria nesse tempo. Ele estava escrevendo uma canção de adoração. Diz para quem está perto: você foi feito para o louvor da glória dEle. Sabe, a nossa identidade, ela precede as nossas ações. A nossa identidade, ela precede as nossas ações. No verso 4 ele diz que como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus não escolheu você depois que você acertou. Deus não escolheu você depois que você melhorou. Sabe, Deus não escolheu você depois que você foi feito digno e justo. Ele escolheu você antes de você errar. Ele escolheu você antes que o mundo existisse. Sabe o que isso começa a trazer para nós? Que muitos de nós, errantes, caídos às vezes, a gente olha e diz: Deus se esqueceu de mim. Deus não deve estar com raiva de mim, Deus deve estar com ódio de mim, porque eu abandonei, eu virei as costas para Ele, eu larguei tudo, eu fui embora. Ou de repente você está vivendo uma condição de pecado terrível, depois que você comete o pecado, vem a acusação, e vem aquela vergonha sobre você, e você fica até com vergonha de orar, dizendo: eu estou envergonhado, porque Deus deve ter virado o rosto para mim. Meu amado, antes de você errar, antes de você cair, Deus já havia te escolhido, Deus já havia te chamado, Deus já havia planejado um resgate. A palavra usada aqui para fundação é katabolê, que significa lançar fundamentos, estabelecer uma ordem. O que está dizendo o texto aqui é que antes de qualquer
movimento feito nessa terra, antes dos alicerces do universo serem lançados, antes dos alicerces deste mundo serem lançados, Deus já havia pensado em mim. Eu sei que às vezes para você pode ser tão difícil imaginar isso. Como? Deus é poderoso, Deus é grandioso. Antes das estrelas se formarem, antes do firmamento existir, Ele já havia pensado em você. Fundação é antes de tudo. Isso quer dizer que a sua identidade ela não está ligada ao seu desempenho. Ela está ligada à vontade dEle. A sua identidade, o seu valor não está condicionado ao seu passado. Não tem nada a ver com o teu passado. Às vezes as pessoas têm medo e vergonha do passado. Vou falar um pouco sobre isso aqui. A gente vem para a igreja e vira e mexe, a gente encontra alguém lá e vem chamar a gente pelo apelido do passado. Aí você fala, eu estou na igreja. Aí o cara olha para você e diz, por quanto tempo? Eu duvido que isso vai se firmar. Quero ver se você vai conseguir ser crente mesmo. Ou então a pessoa vem na igreja e encontra você na igreja e começa a falar, cara, mas você não gostava disso? Disso, fala baixo, fala baixo. As pessoas aqui não sabem. Meu amado, aprenda a admitir quem você era. Quando as pessoas chegarem para você e disserem, esse aqui era um alcoólatra, era ou não era? E você vai dizer, falou certo, eu era. Mas quando Jesus me encontrou, quando Jesus me achou, Ele disse que alcoólatra era um apelido, e Ele revelou em mim o nome que Ele tinha me dado, muito antes de ter sido rotulado. Eu era, já não sou mais. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Bate no peito e diz, sou um milagre e estou aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Essa consciência que está sendo gerada em você tem poder para curar 3 prisões comuns que ficam na alma do ser humano. A primeira delas é um sentimento de culpa, de tentar pagar. Eu não sei se você já viu aquela pessoa que vem para a igreja e você olha para ela e diz, cara, graças a Deus que você está aqui. Aí ela diz, cara, eu não me sinto digno. Sabe, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. E a pessoa vem ao culto dizendo, eu preciso fazer alguma coisa. Diz para quem está do seu lado, você não precisa fazer nada. Por que eu estou dizendo isso? Entenda. Por que eu estou dizendo isso? Porque você quer fazer alguma coisa para pagar o que Deus fez em você. Meu amado, Ele fez por amor. E o amor não tem pagamento. É como se você chegasse assim, ó, eu trouxe um presente para você, né? Toma aqui um presente e você olha, nossa, a pessoa me deu um iPhone de presente, eu vou ter que comprar um iPhone para ela também. Querido, não é isso. Porque a ideia é que você quer retribuir do mesmo jeito algo que foi dado de espontaneidade. Quando alguém dá presente para a gente, ela não quer nada em troca, ela quer o presente, ela quer que você seja feliz. Ela quer que você se agrade, se alegre. Ah, pastor, quer dizer que eu não tenho que trabalhar na igreja, para o reino de Deus? Não, é outra coisa. E a gente vai falar sobre isso lá na frente. Você não pode ser mais movido ou travado pela culpa, porque Cristo já pagou tudo. Não tem culpa. A Bíblia diz, já não há mais condenação para quem está, para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Outra coisa, nós falamos ainda há pouquinho sobre vergonha. Ela cura uma prisão chamada vergonha. Porque tem gente que não consegue andar na igreja de cabeça erguida, anda de cabeça baixa, porque vai que alguém reconhece ela do passado. Querido, o seu passado não define o seu futuro. O seu passado não define o seu futuro. O seu passado não define o seu chamado. E a outra coisa que as pessoas tentam fazer é comparar. A gente não precisa ficar disputando lugar com ninguém. Eu não preciso disputar lugar. Você já foi escolhido. Quem já foi escolhido não briga por lugar nenhum. A pessoa que fica disputando lugar porque não conseguiu descobrir o seu lugar em Deus. Eu sou chamado para ser filho. Fala assim, eu fui chamado para ser filho. E maturidade espiritual, sabe, começa quando a gente para de viver tentando merecer alguma coisa que já foi dado pela graça. Viu aquela pessoa que faz jejum para merecer? Meu amado, você não precisa fazer jejum para merecer. Você precisa fazer jejum para se relacionar com Ele. Não é uma troca, não é uma barganha, é uma entrega. É devoção. A gente já foi salvo pela graça. A gente já foi transformado por essa graça. E lá também no verso 5 diz que nós fomos escolhidos para viver como filhos. Essa mensagem faz parte de um conjunto de mensagens que eu estou pregando no mês de janeiro. Se você tiver curiosidade de assistir as outras mensagens, posso fazer propaganda? Nós temos no YouTube um canal onde estão todas as mensagens. Comunidade Evangélica Reino, tá? Vai para o Instagram, do Instagram você consegue ser direcionado para lá. Se você quiser seguir o Instagram, é CE_Reino. Eu estou falando esse mês de janeiro sobre identidade. Só sobre identidade. E no primeiro domingo deste mês eu falei sobre filhos por adoção. O texto que nós lemos diz que em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Tem algum filho aqui que foi adotado? Que sabe? 1 atrás, 2. Você foi adotado com quantos anos? 1 mês. Tinha outros irmãos na casa? Ou foi só você? Descobri depois. Mas na mesma casa tinha só você. Você foi o primeiro. Mas depois vieram outros. Adotados também ou do casal? O único adotado. Ele foi adotado ainda como bebê. Desculpa usar teu exemplo, mas você sente muita alegria com isso. Ele foi adotado como bebê. Mas se ele fosse adotado com 14 anos, 13 anos, alguém foi adotado nessa idade aqui? Não. Quando uma adolescente é adotado, e eles chegam numa casa que já tem outros filhos, mas filhos do casal, filhos de sangue, o adolescente ele senta à mesa com os outros filhos, e eu te garanto que no início o sentimento que ele tem é de não fazer parte daquilo na totalidade. Imagine você sendo colocado numa mesa, aonde está o pai e a mãe e os 2 filhos do casal mesmo, e você adotado. E na hora de partir o pão, na hora de servir a alimentação, será que você seria o primeiro a colocar a mão no prato? Ou você esperaria aqueles da casa? Não, eles têm que se servir porque, sabe, no começo ele não se sente participante daquilo, porque não se sentir inserido. E ele tem um sentimento: eu preciso retribuir aquilo que esta família fez por mim. E é um sentimento tão difícil, porque é uma pessoa que vive uma vida inteira tentando pagar um preço por algo que foi feito por amor. Jesus, ele desce do céu como unigênito de Deus. E o que é unigênito? O que é unigênito? Único gerado, único filho. E ele sobe aos céus como o primogênito. E o que é primogênito? É o primeiro de...
é o primeiro de muitos. A gente consegue ver mais à frente que o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos feitos herdeiros e co-herdeiros de Jesus. Se Jesus é o primeiro, é sinal que tem outros. Se Jesus é o herdeiro e nós somos co-herdeiros, é sinal que esse outro somos nós. Quem são os outros? Fala, eu. Quem são os outros? Eu. Mas é tão difícil eu falar assim, então se ele é primogênito, será que ele é meu irmão? Ele é seu Deus, amém? Mas você consegue dizer que ele poderia ser teu irmão mais velho? Ah, pastor, isso é muita prepotência falar a esse respeito. Tá certo que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são uma pessoa só. Ele é Deus absoluto. Mas quando o Senhor está falando acerca desse primogênito, foi necessário que um viesse para mostrar o caminho de casa para aqueles que ainda não sabem onde era. Ele veio para te mostrar o caminho de volta para casa, o caminho de volta para Ele. E às vezes você diz, pastor, eu não consigo me olhar desta forma, sabe, me ver como filho. E o texto de Efésios, se não me engano, no capítulo 3, ele vai dizer que é o Espírito Santo quem vai nos convencer disso. Porque pela carne a gente não ia conseguir entender quem a gente é em Deus. Mas o Espírito Santo em nós vai começar a dizer, você é filho. E não tem mal nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso. Você é filho. E filho amado. Sabe, o plano de Deus nunca foi apenas para a salvação. Porque eu posso salvar um menino que está na rua e deixá-lo, ele menino, na rua. Mas Jesus salvou alguns meninos que estavam perdidos, meninos e meninas perdidos no mundo, e transformou eles em filhos. Agora, será que um filho legítimo e um filho adotado, eles têm o mesmo sentimento de filiação? O que você acha? Com o tempo isso começa a ser transformado dentro dele. Mas eu tenho um pastor que eu conheço, que eu gosto muito, que ele tem 5 filhos. 3 são legítimos, 2 adotados. E eles cresceram quase todos na mesma idade. E é tão bom com briga. Você tem quantos irmãos? 2 irmãs? Você é a mais velha, do meio ou a mais nova? Mais velha. Mais velha, com um rostinho desse aí, imagino que uns 18 anos. Tem quantos anos? 14. Então é bem menor, mas acontece zoação de irmão, não acontece? Já falou para algum de seus irmãos, pelo menos para o mais novo, você está achando que você é quem? Você foi achado no lixo? Já falou, não já? A gente sabe que isso acontece em casa, acontece ou não acontece? Na mesa que tem um monte de irmão, acontece. E estavam os irmãos, o pai e a mãe naquela mesa de almoço, de domingo, aquela brincadeira, um zoando o outro. Aí o filho mais novo, legítimo, olhou para um dos adotados e brincou com ele assim, ó, que é isso, rapaz? Tu foi achado no lixo. Aí um adotado olhou para ele e falou o seguinte, eu vou te mostrar a diferença entre eu e você. Quando o pai e a mãe fizeram você, eles determinaram o cabelo que você teria, os olhos que você teria, como você seria? Aí, não. Então, se era menino, menina? Não. Então apenas fizeram, sim, e nasceu isso aí. Sabe o que aconteceu comigo? Tinha um monte lá. Mas ele olhou para mim e falou assim, isso aqui eu estou escolhendo. Esse é meu, esse é meu. Ama, eu sou dele. O meu pai me ama, eu sou dele. Sim. Pra sempre. Ele te escolheu. Nada mais vai nos separar. Você foi desejado, você foi escolhido. Sabe, Deus não está formando uma multidão de seguidores. Deus não quer seguidores, mas Ele está formando uma família de filhos maduros.
é uma família, é uma casa de muitos irmãos. Filhos não vivem com medo de serem abandonados. Nessa cultura dos Efésios, quando um pai adotava um filho, ele não podia repudiá-lo depois. Um filho legítimo, ele até podia repudiar. O adotado não. É filho legítimo, é filho adotado, é para sempre. Meu amado, o Senhor Jesus, quando Ele adotou você, quando Ele inseriu na família da fé, Ele inseriu para nunca mais te repudiar, nunca mais te mandar embora, nunca mais te excluir da presença. Órfão, hoje sou filho. Sim! O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Filhos legítimos, eles não ficam tentando provar o seu valor. Você não tem que provar para Deus nada. Ele sabe quem você é. De verdade. De repente você olha, poxa, eu não toco o teclado, eu não canto, eu não prego como pastor, eu não sei dançar, eu não sei fazer nada. E eu te pergunto, você sabe ser filho? Porque o filho não tem nada a ver com talento. Filho tem a ver com paternidade assumida. Ele é meu pai. Ele é meu pai. Sabe, os servos, quem é servo, ele pergunta: será que ele me aceita em casa? Quando o filho pródigo volta para casa, ele encontra o pai dele e fala: pai, eu pequei contra o céu, pequei diante de ti, não sou digno de ser chamado de seu filho, mas me aceita como um servo. Servos vivem perguntando para Deus se ele aceita. Mas o pai olha para o filho e não quis saber nada dessa loucura que estava na cabeça dele, de achar que não era mais filho. Filhos, eles continuam sabendo quem eles são. Eu pertenço a ele e ele é o meu pai. Sabe, meu amado, quando a gente começa a olhar para a nossa caminhada de fé, quando a gente começa a olhar para quem Deus é, a gente entende que o amor dele é um amor consciente. Ele fez para mim, por mim, uma escolha consciente. Ele não foi obrigado, ninguém obrigou a Deus a me adotar. Ele simplesmente me quis. Ele me quis. E quando o filho vem para casa, é inserido na família da fé, e ele se desvia, ele não passa a ser criatura. Quando uma pessoa sai da igreja, ele não deixa de ser filho. Você sabia disso? A Bíblia diz que ele passa a ser filho pródigo. Um filho que fugiu de casa, fugiu da mesa, fugiu da presença. Meu amado, de repente você entrou aqui hoje para visitar, para conhecer a igreja, você está desviado há um tempão. O pai está dizendo para você: o filho, por que você não volta para casa? Olha a família que está te esperando. Está todo mundo aqui me servindo, mas eu quero você. A mesa ainda continua lá com uma cadeira vazia, escrito seu nome. Por que você não volta para casa? Você nunca mais foi filho, deixou de ser filho depois que saiu de casa. Você continua filho, só virou as costas para mim. Mas eu não virei as costas para você. Eu mandei preparar uma roupa com teu nome, ela está ali. Eu mandei comprar um anel do formato do seu dedo, está ali. Tem uma sandália do tamanho do teu pé, está ali. Só esperando você voltar para casa. Ah, Deus! Sabe, maturidade não é só saber a Bíblia. Maturidade é viver como quem sabe quem é o Pai. Tem muita gente que sabe tudo da Bíblia, só não sabe quem é o Pai. Não é verdade? A pessoa sabe tudo acerca de teologia, de leis, de conceito. A pessoa é um poço de sabedoria, mas nunca teve um relacionamento com o Pai. A nossa vida, ela deve glorificar essa escolha
Me diz, é feliz pela família que decidiu te amar? Seus pais estão aqui? Tua mãe é falecida? Teu pai não é cristão. Mesmo não sendo cristão, é um grande homem de decisão. E se sentiu feliz porque Deus colocou você naquela casa, não é verdade? A gente vive com o coração feliz, cara, agradecido. E o que faz um filho feliz? Ele vive para o louvor, para a glória, para a alegria de quem o adotou. Ele vive querendo honrar quem o livrou, quem cuidou dele. Sabe, o objetivo final da nossa identidade não é autopromoção. O objetivo final da nossa identidade é adoração. Quando a gente entende quem a gente não vive para provar valor, a gente não vive para convencer ninguém, e a gente também não vive para sustentar aparências. A identidade, ela gera uma vida correta. Eu não vivo querendo pagar alguma coisa, eu vivo para que a minha vida glorifique quem me gerou, quem me chamou. Sabe, quando eu falo de adoração, a gente fala de gratidão. A gente não obedece para ser aceito, a gente obedece porque a gente foi aceito. Eu não sirvo para, eu sirvo porque. Então eu não vou jejuar para ser amigo de Deus, eu não vou orar para ser amigo de Deus, eu não vou subir um monte porque eu sou obrigado, eu não vou ler a Bíblia porque o pastor mandou ler. Meu amado, eu sinto desejo de ler a Bíblia, eu sinto desejo de orar, eu sinto desejo de jejuar, eu sinto desejo de me relacionar com Ele. Sabe, a sua identidade, quando você se sente filho, quando você descobre isso, gera no teu coração, a sua identidade deixa de ser peso e vira uma resposta. Sabe, e agora você é crente, e você fala, agora eu sou crente, né? Sabe como é que é, né? Agora eu tenho que ir, agora eu já não posso mais, né? Querido, e agora você é crente? Cara, eu só me arrependo de uma coisa, de não ter vindo antes. Eu sinto um prazer, uma alegria, eu sinto um desejo, eu não tenho vergonha de dizer quem eu sou. Sabe, eu só sinto tristeza de não ter vindo antes, mas agora eu estou. A tua obediência, ela deixa de ser um esforço e ela passa a ser prazer. Menino, por que você não peca mais? Porque eu não peco, eu não gosto, não faz parte mais de mim. Ah, mas para você deve ser tão difícil, né? Difícil? Uma vez uma pessoa eu tenho mais 11 minutos só, né? Calma que eu não vou fazer nada demais. Já disse, muito legal. Cara, que pastorzão que você tem. Meu Deus do céu. Ó. Sabe, a sua fé, ela deixa de ser instável e se torna uma fé madura. A gente chega na igreja como criança, mas a gente se amadurece com o conhecimento e com o tempo. Criança, quando vai sentar numa mesa com outra criança, briga com a mãe porque o copo de coca do outro tem mais do que o dele. Briga ou não briga? Mãe, ali, você botou mais para ele do que para mim. O imaturo, a gente pode ter chegado imaturo, mas com o passar do tempo a gente começa a conhecer quem a gente é. E a gente, mesmo que a gente tenha menos coca, a gente percebe que o outro está com mais sede e pode dizer, você quer a minha também? Não, de verdade, você quer a minha também? Porque saciar a minha sede é uma coisa, mas dizer que por amor eu também quero saciar a tua sede. Os filhos maduros não estão interessados em disputar quem é mais e quem é menos.
Eu te garanto, eu falei que vocês têm um pastorzão, mas sabe qual é o sonho de todo pastor? É ter um pastor que vai muito mais longe do que aonde a gente foi. Hoje o Lucas, ele é minha ovelha, é pastor, foi consagrado ano passado. A minha alegria, eu falei para o Jadson, é quando eu sento e eu vejo pastores que eu cuidei, que eu consagrei, lá pregando, eu olho assim e falei, cara, vai lá, filhão, vai lá, deixa Deus te usar, deixa Deus fluir na tua vida. Sabe, filho maduro não quer ser mais. Não, de verdade, eu não quero ser mais do que ninguém, mas eu quero que os outros cresçam, que os outros vão além, que os outros avancem. Então, para a gente poder terminar, olha, na minha igreja eu fiz um acordo com eles, onde a gente fala assim, ó, agora para a gente terminar, aí eles, beleza? Foi só um toque. Bem, agora para a gente terminar, diz para quem está do seu lado assim, ó, você não é um erro tentando se ajustar ao reino. Fala assim também, agora fala para outro, você não é um improviso de Deus. E para a gente fechar, agora você pode falar para quem você quiser. Fala assim, você não é um plano B. Meu amado, Deus não tem plano B. Quando Deus escreveu a tua história, Ele escreveu com sangue, para que ninguém apagasse, porque aquilo que Ele escreve é perfeito. Você não é um erro, meu amado, você não é um erro, você não é um rótulo, você é uma escolha eterna, vivendo nesse tempo. Deus não está tentando descobrir quem você pode ser. Será que ele pode ser pastor? Não, eu acho que ele vai ser missionário. Não, peraí, eu acho que ele vai ser, meu amado, Deus não está tentando descobrir quem você é, Ele te formou para, Ele já sabe quem você é nele, Ele está te chamando para você manifestar quem você já é nele. Sabe, que essa revelação de hoje leve você a ter uma fé mais madura, a se enxergar diferente no reino de Deus. Você não vem para a igreja para um momento com Deus, você vem para a igreja porque você entendeu que você foi feito para o louvor da glória dele. Você vem para a igreja porque sabe que Ele te escolheu antes da fundação do mundo. E para a gente poder fechar a mensagem de hoje, não, vou fechar mesmo, senão eu não prego no outro culto. Eu vou dizer para você que os seus pais colocaram em você um nome que eles quiseram. Os seus amigos colocaram em você um apelido que eles quiseram. Mas se eu falar para você que o teu nome não é o teu nome, coloca para mim Apocalipse 2:17. Apocalipse 2:17. E o dragão 2:17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e inscrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Ele já havia pensado em tudo na eternidade. Eu imagino ele com um memorial lá assim de pedrinhas, com o nome de cada um de nós que ele escolheu. Esse aqui, qual é o seu nome? Esse aqui eu vou dar para o Elias,
Porque Elias foi o nome que a mãe dele e o pai dele deu para ele. Mas antes da mãe dele e o pai dele nascer, eu já havia escolhido Elias. Eu tenho aqui o nome dele que eu dei a ele. Ele vai conseguir descobrir na totalidade quem eu chamei ele para ser. Sabe, talvez você estava perdido no reino das trevas, mas a Bíblia diz que eu fui resgatado do império das trevas e fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Ele me tirou do apelido que eu tinha para me dar o nome que eu tenho. Ele me tirou da condição que eu estava, perdido, abandonado, esquecido, fracassado, e me fez assentar à mesa com Ele, ao lado dEle. Meu amado, eu estou dizendo hoje, estou pregando essa mensagem para a igreja do Senhor, mas agora eu estou falando para você, que um dia estava aqui como igreja, e por algum motivo se afastou, por algum motivo foi embora, e hoje você está aqui dizendo: cara, por que eu não vim para a igreja antes? Meu amado, o Senhor trouxe você aqui hoje para dizer para você que a tua identidade, ela só vai ser real nele. Não fuja daquilo que o Senhor está te chamando para ser. Seja filho legítimo, assentado à mesa. Eu quero fazer uma pergunta nesta hora. Tem alguém nesta noite que veio a este lugar, que ouviu essa mensagem e está aí dizendo: cara, eu tenho que voltar hoje para Jesus, eu tenho que voltar para casa hoje, eu tenho que voltar para a casa do Pai hoje, eu preciso decidir isso hoje, de uma vez por todas na minha vida, tem que ser hoje. Se tem alguém, se levanta e vem, eu quero orar por você aqui na frente. Onde é que está a primeira pessoa que quer voltar? Sai do seu lugar e vem. Oh! Vem, 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 vem. Ei! Você estava perto. Sim! Te rejeitei em troca. Me senti. Sim, Jesus! Vem, vem, Ele te chama, Ele te chama. Ele te chama, Ele te chama. Vem, vem, vem. Ele marcou esse dia para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Você é filho, filha, filho amado, filha amada. Ouça Ele te chamando, ouça Ele te chamando. Ouça Ele te chamando, vem, 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 vem. Eu falar pra você e ficar. Vem, vem. Não é pro próximo domingo não, é pra hoje, é pra hoje.